Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como ler? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia para Jericó e caiu nas mãos do assaltante. Eles arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos várias formas para dizer aquilo que está em nosso coração. Uma delas é você usar uma determinada roupa, veja o pessoal da guarda que está aqui, ou quando você entra na igreja e vê os paramentos litúrgicos. Nós nos comunicamos com palavras, com sons, nós nos comunicamos através desses meios bonitos que existem hoje. Nós desenhamos, nós escrevemos, nós sorrimos ou fechamos a cara. A gente mostra o que está dentro do nosso coração. A Bíblia tem várias formas para comunicar as coisas. Uma delas são as parábolas. Uma parábola é uma historinha criada para deixar uma lição no coração da gente. Existem textos também no Antigo Testamento que são semelhantes às parábolas, parecem até com novelas. O texto que nós ouvimos hoje na primeira leitura, a história de Jonas. Existiu um profeta Jonas, a cidade de Nínive, por sinal, o resto dela foi destruído agora nessa confusão lá no Iraque. Ela atualmente se chamava Mossul. E ali foi destruída totalmente nessas hordas do exército islâmico que está entrando por ali. E essa história é uma história que serve para a gente aprender alguma coisa. Jonas
devia falar em nome de Deus. Deus manda Jonas à cidade de Nínive. Imaginem se na época Nínive era considerada grande, e se pensar numa cidade como a nossa de Belém. Uma cidade grande, quanto tempo para atravessar a pé aquela cidade? E Jonas ficou com medo. Deus queria que ele pregasse em seu nome, e foge, deu no que deu, como ouvimos na leitura. Depois Deus o chama de novo, ele vai a Nínive. Deus quer que ele pregue conversão, e Jonas ameaça a cidade, vai ser destruída. Já pensaram se a igreja começasse a usar esse tipo de argumento hoje? Condenando, julgando todo mundo no inferno? A igreja, vejam o que o Papa Francisco tem nos ajudado: a tratar as pessoas e as situações com misericórdia. Não significa dizer você está certo quando a pessoa não está certa, mas tratar com atenção, com carinho, com respeito. O maior erro que a pessoa possa ter nunca vai ser maior do que a dignidade que ela tem. Então a igreja trata as pessoas com esse gesto de misericórdia. E Jonas teve que aprender a duras penas que Deus gostava daquele povo, que Deus amava aquele povo, como ama o povo do nosso tempo, com as dificuldades, os defeitos, os pecados, as fragilidades que as pessoas têm. E o Evangelho é uma parábola magnífica. Naquele tempo, quando dizia assim: fulano foi para Jericó, queria dizer descambou de vez. Jericó tinha uma fama muito ruim. Parece que ali tinha muita gente que não prestava. É como a gente às vezes maldosamente fala de bairro A, B ou C na nossa cidade, e a gente discrimina pessoas, não é? E Jesus diz: aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Eu não pude ficar sem recordar um fato acontecido na minha vida, quando meditei sobre este Evangelho. Eu fui arcebispo no estado do Tocantins durante 14 anos. Lá nós tínhamos 35 aldeias indígenas. E um dia eu fui celebrar uma crisma numa paróquia do interior. Tinha que voltar para a minha casa, era uma estrada de terra, à noite, mais de 10 horas da noite, e eu no carro dirigindo, e um seminarista comigo. E o evangelho da crisma tinha sido este, que ouvimos agora. De repente, no meio da estrada, eu tomo um grande susto, porque eu vejo uma pessoa caída no meio da estrada. Eu parei e fui ver o que era, em tempos dessa pessoa ser atropelada e morrer. Era um índio. Quando eu cheguei perto dele, estava bêbado que só, coitado. 10:30 da noite, mas escornado ali no meio da estrada. Eu chamei, tentei acordá-lo, aí ele não se movia. Aí eu me lembrei de falar o meu nome na língua deles. Eu tinha um nome indígena, Dakmanarquá, que quer dizer Deus é providente, foi o nome que eles me deram. Aí eu falei no ouvido dele: eu sou Dakmanarquá. Aí ele abriu os olhos. Eu disse: o que você está fazendo aí? Ele nem sabia responder nada. Aí com o seminarista, eu arrastei para a beirada da estrada. Quando eu percebo, estava chegando um outro índio. Eu perguntei: você conhece esse moço? Conheço.
fulano de tal. A família dele sofre muito por causa da bebida dele. Eu disse: você sabe onde é que ele mora? Sei sim. Veja como é que Deus pega a gente na palavra, não é? Eu tinha pregado sobre esse evangelho que ouvimos agora. Eu coloquei no carro, não tinha um cavalo para colocar, né, como o evangelho de hoje. Coloquei no carro e fui procurar a aldeia dele para entregar. E a família ficou muito contente, agradecida. Digo a vocês isso não como nenhuma vantagem, mas para dizer que nós também, bispos e padres, Deus nos pega na palavra, como a dizer, ou pratica, ou pratica. Não dá para enrolar. Jesus conta uma parábola, certamente porque ele sabia de muitos casos semelhantes de gente indo de Jerusalém para Jericó. E quantas pessoas nós já encontramos nas estradas de tantas Jericós da vida, de tanto caminho errado. Não dá para contar só a parábola. Nós temos que nos debruçar, ir ao encontro das outras pessoas e ser sinais dele, sinais do Senhor, da sua bondade, do seu amor misericordioso. Será que eu já aprendi isso para a vida toda? Que nada. Quantos e quantos fatos na minha vida e na sua vida servem para que eu não seja como aquele sacerdote do Evangelho ou como o levita, mas seja como um samaritano. E olha que o samaritano não tinha fama boa. E a igreja, na sua história, começou a chamar Jesus de bom samaritano, porque muitas pessoas o rejeitavam, e ele é aquele que desce pelos caminhos da nossa vida, se debruça sobre nós, derrama o óleo e o vinho dos sacramentos, põe sobre os seus ombros a humanidade machucada, ferida, com a cruz às costas, entrega a humanidade aos cuidados da igreja, e diz para a igreja assim: quando eu voltar no final dos tempos, eu ainda pago o resto que for necessário. Pode encontrar o seu lugar na parábola. Você e eu, talvez tenhamos caído à beira da estrada, outras vezes fomos indiferentes com as pessoas, outras vezes nós fomos em nome da igreja, aqueles que acolheram os outros, ou machucado, ou bom samaritano. Encontre o seu jeito de entrar nessa parábola. Estão vendo como parábolas servem para a gente dependurar a própria vida? Que nosso Senhor nos dê a graça de fazer sempre desse jeito. Façamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.